Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, na reflexão que nós fazemos de forma conjunta do Antigo e do Novo Testamento, sob a ótica, sob a perspectiva da doutrina consoladora. Olhar de foco no Novo Testamento para as cartas de Paulo. Especial destaque para a carta de Paulo aos Romanos na nossa série Romanos verso a verso. Seja pela página do Facebook que você pode curtir, assim como pelo canal do YouTube, onde você se inscreve, aciona o sino de notificações e recebe as novas atualizações dos vídeos das atividades semanais do Vede Jesus. Nessa sequência, encontramos no nosso estudo reflexão de hoje o capítulo de número 3, verso 6 da carta de Paulo aos Romanos. É o nosso episódio de número 105 dessa terceira temporada da série. Hoje, como eu disse, refletindo aqui, Romanos 4, verso 6. Romanos 4, verso 6. A sequência desses capítulos, que tem nos possibilitado refletir em torno da mensagem trazida por Paulo da carta aos Romanos, mensagem que, embora ultrapasse aí os 20 séculos e nos dê um novo olhar, uma nova perspectiva, quando a doutrina espírita vem explicar Jesus, vem detalhar para a gente a aplicação das leis divinas, Paulo vem ao encontro deste olhar, dessa nova possibilidade de aplicarmos as lições do Mestre, tão atuais há 20 séculos atrás, como é nos dias de hoje. Escrevendo a comunidade cristã na capital do Império, Paulo procura orientar, através dos seus ditados anotados pelo escriba Tércio, a respeito de um tema central. Muitos são os temas dentro da Carta aos Romanos, mas há um tema central nesse quarto capítulo, que é o tema da justificação pela fé. Ele inicia lá no capítulo 3º, adentra o quarto capítulo. Paulo procura apresentar inicialmente, fazendo uma relação com um dos grandes patriarcas hebreus, o primeiro deles, que fora Abraão. Abraão, conhecido dessa forma como o pai da multidão de nações. Aquela descendência espiritual, posteridade espiritual, a que Allan Kardec faz menção no capítulo 18, no segundo item da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O povo hebreu, os judeus, foram os primeiros a publicamente cultuar o Deus único. Foi deles que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo para dar a Abraão essa posteridade espiritual. O que acabei de mencionar aqui é um texto do próprio codificador Allan Kardec. Nesse item que eu mencionei, o segundo, do capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Agora, como Kardec faz menção a essa descendência espiritual, nós percebemos que é algo que está para além de etnia, está para além de espaço geográfico. É uma conexão de ordem espiritual. E como uma conexão de ordem espiritual, nós devemos então olhar para toda a sequência que constitui primeira e segunda revelação como uma continuidade progressiva da revelação. E é nesse aspecto que nós vamos olhar aqui, faço a leitura agora, pensando aí na tradução bíblica, nós vamos utilizar aqui a tradução João Ferreira de Almeida, mas outra tradução pode ser utilizada perfeitamente. Nessa tradução, o sexto verso do capítulo 4 da Carta aos Romanos nos ensina o seguinte: ditando Paulo para o escriba Tércio: assim também Davi,
declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Este é o verso, né? Então, percebam como o doutor da lei, Saulo de Tarso, não morrera dentro de Paulo. Não poderia, dentro daquela mesma existência. Paulo, agora o convertido de Damasco, aquele que recebera a presença do Cristo ressuscitado, e a partir daí, deste autoencontro, ao mesmo tempo em que tem ele o Cristo introjetado dentro da sua personalidade, Paulo então retoma muito daquilo que ele conhecera como doutor da lei. A sua formação em Tarso incluía não só o conhecimento administrativo do Império de Roma, um conhecimento profundo da filosofia grega. Fora ele ensinado por grandes mestres da sua época, entre eles o grande Gamaliel e outros tantos que, à época de Paulo, eram referências do pensamento naquele primeiro século. Agora, o que acontece é que as tradições, aquilo que para nós é o Antigo Testamento na cristandade, né? As tradições que vieram com o ensino de Moisés, dos profetas, aqui são coletados e relaborados no pensamento de Paulo. Ele trata dentro desses termos, quando diz que assim também Davi está olhando para os Salmos, aqueles mesmos que na questão 275 da obra O Livro dos Espíritos, a equipe do Espírito Verdade pede para que nós venhamos a ler. Sim, vamos lá, o Livro dos Espíritos, que é uma orientação da equipe do Espírito de Verdade, pede para ler os Salmos. Lá nós encontramos muitas referências a esta relação com Deus Altíssimo. Uma relação de fé, uma relação de entrega, uma relação de relacionamento profundo. E Paulo, então, vai rememorar dos Salmos, que é o Salmo de número 32, que inicia com 2 versos, que serão os versos seguintes aqui para a gente. Paulo vai mencionar textualmente o Salmo 32 aqui na Carta aos Romanos. Aliás, a Carta aos Romanos, junto com a Carta aos Hebreus, é aquela que tem o maior número de referências ao Antigo Testamento. E aqui, assim, meio que Paulo está a explicar o Salmo 32, aplicando aqui a ideia da justificação pela fé. Então, Paulo, fazendo uso do Salmo 32, diz que Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. E aí depois ele vai mencionar os versos que nós vamos estudar na sequência aqui do capítulo 4 da Carta aos Romanos. Pois bem, bem-aventurado. Jesus utilizara muito essa expressão, né? O Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, fala a respeito disso. Bem-aventurado aquele a quem Deus imputa, não imputa. Deus imputa a justiça, né? Imputa a justiça sem as obras. A ideia já conhecida aqui da justificação pela fé, dentro do olhar paulino, tá? Nós não estamos aqui olhando para outras questões relacionadas à teologia humana, a forma como isso foi abordado, que se tornou bastante polêmica, né? Especialmente na relação entre católicos e protestantes. Aqui a temática da justificação pela fé tem um envolvimento natural da relação que devemos ter com Deus, nosso Pai, que atribui
a justiça, como a nos vestir da sua santidade, não olhando para como estamos. Somos espíritos imperfeitos num caminho de evolução. Mas Deus tem um olhar para nós como quem sabe, como sabe, Senhor de todas as coisas e onisciente, com a nossa destinação, onde vamos alcançar o estágio da perfeição prometida pelo Cristo, anunciada e prometida por Ele, como um mandato: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Esse é o referencial. Jesus não coloca nem nessa condição. Fala como eu sou perfeito. Não. Fala, eu estou com vocês. Eu sou o filho bem amado. Vocês são os filhos do Deus Altíssimo. Ainda imperfeitos, carentes e necessitados daquilo que eu já posso e vou ofertar para vocês. Por isso, Ele, como mediador, como um grande intermediário da nossa relação com Deus, diz: vem a mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, verdade, vida. Jesus é o condutor, nos trazendo dentro dessa rota segura a forma pela qual nós vamos ressignificar a nossa existência, compreendendo que em Deus temos o nosso centro gravitacional. Nós de fato nos afastamos do Pai. Toda vez, e com frequência assim não é, egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, cobiça, legisla no nosso mundo consciencial. E ao nos afastarmos de Deus, colhemos os desequilíbrios que tão bem conhecemos. A angústia, aquele vazio existencial, aquela ansiedade presente, a dificuldade de nos relacionarmos de uma maneira saudável, tudo isso tem relação com esse nosso afastamento de Deus. Jesus é a via de acesso. E bem-aventurado, como declara o rei Davi, declara no Salmo 32, bem-aventurado aquele homem a quem Deus imputa a sua justiça divina, sem as obras. Aqui o sem as obras é para dizer que a causa não é esta. A causa não é aquilo que eu faço para Deus, é aquilo que Ele me entrega gratuitamente. E a gratuidade aqui não tem a ver com, tô isso aqui para você, vê aí o que você faz. Não. Essa gratuidade tem a ver com uma concessão de misericórdia. Deus vem ao nosso encontro para nos reconciliar com Ele. Fomos nós que voluntariamente nos afastamos. Somos nós os responsáveis pelo desequilíbrio nessa relação. Mas é Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que, no seu amor infinito, nos olhando como somos, filhos, nos traz através de Cristo Jesus esta via de acesso para nos reconduzir a Ele, imputando, portanto, atribuindo a nós a sua justiça, a sua santidade, a potencialidade que há em cada um dos filhos de Deus de santificar-se, de progredir, evoluir, tornar-se perfeito na relatividade de criatura humana, mas alcançar uma plenitude, uma bem-aventurança, uma felicidade real, que é a felicidade espiritual.
Bem-aventurado aquele a quem Deus imputa, atribui a sua justiça sem as obras. Obras são a consequência de um coração regenerado. É o fruto da árvore. E entendendo isso, entendendo dessa maneira, que aqui no 4º capítulo, nesse verso 6, Paulo está a ensinar, agora olhando para o Salmo, trazendo uma sequência que nós vamos ver, o Salmo 32, para nos explicar esta relação de Deus conosco, através do ensino da justificação pela fé, o ajustamento da criatura que se vê perdoada, um alto perdão na sua consciência, para que através da fé, confiança, fidelidade, nós venhamos a restabelecer o elo, a conexão com Deus, nosso Pai. Amados, essas foram as nossas reflexões iniciais aqui a respeito desse 4º capítulo, verso 6 da carta de Paulo aos Romanos. Fica o convite pela página do Facebook, canal do YouTube. Basta digitar NEP Vede Jesus. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz. Muita paz, luz, sabedoria. Deus nos abençoe sempre. Até a próxima. Até breve.